E aí, no vídeo de hoje eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo normalmente. Quero trazer para vocês essas novas cartas aqui com arte cheia e sem texto, as famosas Full Art Testless. Tá? E para o vídeo de hoje eu vou dividir isso aqui em duas partes. Primeiro eu vou trazer o que é fato, tá? Algumas informações que foram dadas pela própria Black Chantry, informações do porquê que essas cartas foram feitas, e depois eu falo um pouquinho sobre a minha opinião, o que eu achei, sobre o futuro disso aqui e outras coisinhas mais, beleza? Então vamos começar com o que é isso, da onde veio e por que veio, tá? Tô vendo muita gente comentando sobre essas cartas, algumas opiniões, opinião sobre gosto pessoal, sobre gostei ou não gostei, só não vou entrar no mérito, isso é 100% pessoal, essas cartas são cosméticas, mas eu tenho ouvido algumas asneiras sobre o motivo dessas cartas terem sido criadas, etc, ou a falta de motivo, e eu queria trazer então um pouquinho nessa primeira parte aqui sobre o porquê. O que levou a Black Chantry para a criação dessas cartas, né? Qual foi o motivo e etc. Vamos começar contextualizando que eu vou falar aqui de uma feira, tá? Que é onde essas cartas foram distribuídas pela primeira vez, que foi na UK Games Expo em Birmingham, na Inglaterra. Primeiramente, o que são essas feiras, tá? Essas feiras, elas são feiras de jogos de tabuleiro. Então, são várias empresas que estão lá, elas vão para essas feiras com diversos propósitos. Mostrar um jogo novo que está sendo lançado, fazer contatos, uma empresa, sei lá, alemã, é, decide levar o jogo para essa feira para poder conseguir contatos para que esse jogo seja distribuído na Inglaterra, por exemplo, né? Foi exatamente numa feira como essa, em Essen, na Alemanha, que a Black Chantry conseguiu os direitos para tradução e publicação de Vampire The Eternal Struggle no Brasil, em português. Então essas feiras, elas são extremamente importantes para o ecossistema da coisa toda. Para quem gosta de videogame, seria similar ali a uma Brasil Game Show, uma Tokyo Game Show, ou a antiga E3, né? Então, esses eventos eles são muito importantes para poder reunir desenvolvedores de jogos, com empresas, com tradutores e essas coisas do gênero. Então, vamos começar então com esse evento que aconteceu em Birmingham, na Inglaterra, e eu queria abrir uma aspas aqui para o que foi dito pela própria Black Chantry, tá? Então, abre aspas, a equipe também distribuiu cópias dos novos cartões de visitas que incluem cartas legais, jogáveis, com arte completa de um lado e informações de contato do outro. Elas são um teste para ver se podemos produzir algo utilizável como um panfleto, em vez de algo que apenas será jogado no lixo após um evento. Essas cartas também foram utilizadas pela nossa equipe na Itália e podem ser solicitadas gratuitamente através do seu coordenador nacional para convenção e outros eventos de demonstração. Então aqui a gente voltou um pouquinho em maio desse ano para ouvir aí um pouquinho o que a Black Chantry tinha para dizer. Então vamos começar do básico. Isso aqui não são cartas. Tá? Oficialmente, assim, elas não são cartas de jogo. Elas não são. Você não vai comprar um deck e vai ter um Governor the Unlighted dentro com essa arte desse jeito dentro do deck. Essas cartas elas foram feitas então para serem cartões de visitas, né, ou aqueles business cards. Que seria isso? Seria aquele cartãozinho que vai ter a logo da empresa, seu telefone, seu nome, o que você faz, seu e-mail, né, as informações de contato básica. Então, a ideia desses caras inicialmente dentro desses eventos, se você levar um panfleto e você entregar um panfleto para a pessoa vai pegar, vai ler o panfleto e depois ela vai jogar no lixo. E é isso, assim, as pessoas fazem isso normalmente. Então a ideia deles é criar uma coisa que seja um pouco mais bonita, colecionável e guardável, memorável do que um panfleto. Então, basicamente, a parte da frente dela é uma arte que é de uma carta que já existe, enquanto que na parte de trás vão ter as informações da Black Chantry, com o site, o contato, Facebook, Instagram deles, né? De maneira que eles consigam ali contactar um tradutor, um distribuidor, alguma coisa do gênero. Então, imagina, você tá lá, você vai ali como se fosse a conclave, né? Para um evento desse, e aí você pega ali um cartãozinho da Black Chantry e fala, nossa, pô, os caras são um jogo de vampiro, eu quero traduzir eles, eu tenho aqui o contato dos caras. Então, é basicamente isso. Então, o primeiro fato é, essas cartas não foram feitas para os jogadores, não inicialmente. Elas foram feitas para convenções, para substituírem ali panfletos e outras coisas do gênero. Então, não é como se do tipo, eu não quero as informações da Black Chantry, eu não quero ficar divulgando a Black Chantry, isso aqui para mim não faz sentido no meu playgroup.
Gente, de novo, isso aqui não é necessariamente para jogadores, isso aqui é para os grandes eventos. Entretanto, os caras queriam criar uma coisa que também pudesse ser utilizável, que pudesse também ser jogável, legal, dentro das partidas. Então, se você se interessou, se você recebeu um desse aqui e você quiser utilizar essa carta dentro do seu baralho, não tem problema nenhum. Ela funciona exatamente como um Govern de uma edição básica. Tá? Então, elas têm o mesmo tamanho, elas têm o nome delas estampados aqui em cima, elas têm o artista aqui embaixo, os direitos autorais e a arte. Ela não tem informações sobre o tipo de carta, disciplina, né? Ela não tem aqui o custo e bem como também, obviamente, ela não tem o texto. Então, elas são a mesma carta, só que testless, sem nenhum tipo de texto, somente full art, arte cheia. A parte de trás, né, como a gente já conversou, ela é diferente. Então aqui ele é o cartão de visitas, ele não vai ter a partezinha aqui do Vampire. Então basicamente, se você quiser utilizar ela no seu deck, você vai precisar aqui de um shield fosco, na qual você pode colocar aqui sua carta para você poder jogar ela, né, sem conseguir ver a parte de trás. Então ela recebe exatamente o mesmo padrão de uma carta standard. Então ela pode ser utilizada aqui tranquilamente para você deixar o seu deck mais bonito, diferentão, então você escolhe, tá? Então aqui foram várias cartas que foram escolhidas para essa primeira leva. Então aqui a gente tem o Pirate Shift, a gente tem o Govern, a gente tem a tão questionada aí por muitos Blood Doll. Pô, Felipe, mas eu tenho 36.497 Blood Dolls. Por que os caras escolheram fazer Blood Doll de novo? Cara, aí a partir de agora aqui já é um pouquinho de opinião. Não sei, tá? Não posso afirmar isso. Isso aqui agora, vozes da minha cabeça. Eu vou deduzir que são cartas relativamente simples. São cartas que estão aí para jogadores que estão começando agora, né? Que compraram ali os V5, os precons mais modernos. Então, qualquer jogador ali que comprou um Bruhá, ele vai ter aqui uma Criada da Revolução. Um Malkaviano vai ter aqui um Faceless Knight. Toreador tem Enchanted Kindred, né? Pirate Shift no Ventrue e no Toreador, Govern aqui nos decks de Dominate, né, o Malkavian, o Tremere, Blood Doll tem quase todos os V5s, então são cartas chaves aqui que estão nesses pré-construídos que estão de acesso fácil para jogadores, tanto antigos quanto novos, né? Fácil com um pouquinho de aspas aqui, né? A gente sabe aqui no Brasil como funciona a questão da distribuição e da dificuldade de estoque desses V5s, mas basicamente são cartas que são fáceis de você conseguir no mercado. Então, eu acredito que a ideia inicial tenha sido exatamente essa: priorizar cartas que estão vindo, que estão de fácil acesso, que têm relativamente pouco texto, né, ou que são cartas ali que, abre aspas, todo mundo, fecha aspas, sabe o que faz. Então eu acho que eles não quiseram começar com nada muito diferentão, né, para talvez não começar gerando ali uma certa discórdia de, nossa, mas por que colocaram um Call of the Great Beast, que é uma carta que tem tanto texto, mas não colocaram Madness Network, que precisava ter sido relançada porque está muito cara. Cara, acho que não é o caso que eles estão querendo entrar aqui. Mas claro, se tudo isso aqui der certo, se eles continuarem fazendo, tiver uma aceitação dos jogadores, não só dos jogadores, né, tanto do público interno, jogadores, quanto do público externo também, dessas feiras de convenção, nada impede de numa próxima leva, ao invés de ter uma Blood Doll, ter uma Vessel, ao invés de ter um Faceless Knight, tenha um Forgotten Labyrinth ou um Cloak the Gathering, ao invés de ter um Pirate Shift, vem aí um Camarilla Iron Fist, por exemplo, cartinha nova, né, que tá aí revolucionando aí o meta da Camarilla, ou em vez de ter um Govern, tenha, sei lá, um Puppet Master, por exemplo. Então, assim, existem muitas margens para seguir daqui em diante, tá? Eu particularmente gostei bastante das cartas full art e testless. Eu, assim que for possível, pretendo trocar todas as minhas cartas dos meus decks aqui por cartas que sejam full art.
Eu acho que vai ficar bem bonito. De novo, beleza, é uma parada 100% estética, é 100% pessoal. Isso aqui é cosmético, tá? Então, se você virar e falar, pô, eu não gostei desse Govern, não tem texto, não sei o que que faz, vou usar a carta normal, acho ela mais bonita por N fatores, não tem problema. Sua cartinha normal tá aqui, ela pode ser utilizada. Passa para quem tiver interesse, sempre vai ter alguém que tem interesse. Ah, Felipe, mas ninguém tem interesse em Blood Doll. Cara, alguém tem interesse. Quiser me enviar também aqui, pode me enviar, não tem problema nenhum. Então, assim, brincadeiras à parte, mas sempre vai ter alguém que vai se interessar por essas cartas. E aí, pô, por que que veio essa ideia aqui, né, das cartas Full Art, das cartas Testless? Especulando aqui um pouquinho, no V5 a gente teve nos primeiros pré-cons de V5, quando você comprava um pré-con, ele vinha com as cartas de Ordem da Mesa. Né? Então, quando você comprava ali o Malkaviano, Ordem da Mesa 1, Nosferatu, Ordem da Mesa 2, Tremere, Ordem da Mesa 4, Ventru, Ordem da Mesa 5 e o Toreador, Ordem da Mesa 3. Né? Isso aqui serve para você poder embaralhar. Os jogadores eles vão tirar aqui e você vai saber que você é o segundo a jogar, ou então que você é o quarto a jogar, o terceiro a jogar, quinto a jogar, e assim sucessivamente. E beleza, aqui veio essas cartas que basicamente são cartas que já existem, né? Aqui você tem a Andilil, a Malkaviana, a Alice, né? Uma Ventru. Então essas são cartas que já existem, só que elas não têm, elas não são cartas, né? Elas não são oficiais do tipo, eu posso usar isso aqui no lugar do uma Andilil? Não, não pode. Isso aqui ele vinha como um guia rápido com algumas informações sobre o jogo, ordem de turno, disciplinas, clãs e, obviamente, a ordem da mesa. E a partir disso, eles criaram as cartas Full Art, só que com texto. Então aqui você já tem escrito Endelil, clã Malkaviano, as disciplinas que ela tem, né? Aqui você tem o nome do artista, capacidade, príncipe de Taipei e, só a título de comparação, aqui a gente tem a Endelil da edição mesmo, né? Então você vê que assim, ela lado a lado, ela é bem bonita. Essas cartas Full Arts, elas ficaram bem bonitas. Então talvez a ideia tenha vindo exatamente daqui. Então talvez aqui a gente esteja contemplando quais foram, então, a sequência de ideias para a gente poder chegar aonde a gente chegou. Nas cartas Full Art e sem texto. Né? Eu particularmente gostei bastante. Isso aqui seria, né, um explanado aí do primeiro dos fatos, da onde veio, por que veio, para onde pode ir, aí já é um pouquinho mais de vozes da minha cabeça, né? Aqui a rede malcaviana falando aqui dentro da minha cabeça mesmo, estipulando aqui um pouquinho para onde que a gente pode seguir. Mas é isso. Eu particularmente estou muito feliz com essas cartinhas novas aqui, Fuarte, sem texto. Espero muito que venham mais delas além dessas 5. Como eu jogo muito de Baali e de Malkaviano, ofuscação é uma disciplina que eu uso demais. Então, que me venha mais Faceless Knight. Vou querer pegar pelo menos mais umas 15 dessa aqui, ficar com umas 16 para poder botar em todos os meus decks. Devo pegar aqui uns Enchanted Grinders a mais também, talvez uns Govern. Essas duas aqui principalmente, né? Essas 3 aqui, na verdade. Essas 3 aqui acho que são as que eu mais vou querer pegar. Mas pretendo pegar também mais alguns Parities, pelo menos mais umas 3 Blood Dolls, ficar com 4, mais umas Cria da Revolução também, apesar de eu não ter nenhum deck de anarquista, mas vou querer ter umas ali na coleçãozinha também. É isso, espero que vocês tenham gostado aí. Se não for um incômodo, se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, clica ali no like. Se você não gostou também, clica no dislike. E comenta aí pra mim o que você achou dessas cartas sem texto, qual a sua opinião sobre elas? Você acha que deveria ter mais ou não? Essas aqui estão bom para poder serem usadas como cartão de visita. Sempre que for reimprimir, pode reimprimir as mesmas. Você quer que reimprima algumas diferentes? Quais cartas você gostaria de ver sem texto? E você trocaria as cartas do seu deck pelas cartas sem texto? Ou você prefere as cartas tradicionais mesmo, com texto? Ou você prefere as full arts, porém com texto? Me conta aí, quero saber um pouquinho mais do que vocês acham. Valeu! Falou e até a próxima.